Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos por esse momento, Senhor. Te entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, porque Tu és fiel, Senhor. Só Tu tem a palavra de vida eterna. Senhor, que nesse momento o Teu Espírito possa fluir em nosso meio. Que a Tua unção venha a ser derramada sobre a Tua igreja, Senhor. Libera a palavra de conhecimento, sabedoria e revelação. Que os remas de Deus gerando vida na Tua igreja possam ser notórios em nosso meio, Senhor. Que junto com a Tua palavra, sinais e maravilhas venham ser notórios. Como ali Tu disseste aos Teus discípulos, Senhor, que o Senhor cooperava com eles, enviando os Teus sinais, confirmando a Tua palavra que era anunciada. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra venha se cumprir mais uma vez nesta noite, Senhor. E que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Toma a Tua filha em Tuas mãos como instrumento, usa, Pai, para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmã Cristiane. A paz, querido. Boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse louvor, ele falou uma verdade, né? Mas será que nós vivemos realmente essa verdade? Toma a minha vida, tudo é teu. É fácil a gente louvar, como o pastor mesmo ministrou na quarta-feira. Tem momentos que às vezes que a gente mais assim, tem louvores, irmão, que são tão profundos. Se a gente for parar para pensar, nesse segundo louvor mesmo que a gente estava louvando aqui sobre a decisão, onde ali é falado, Senhor, me muda, né? Eu me rendo a Ti, mexe naquilo que for preciso. E assim a gente louva com temor, porque nós entendemos que nós somos vasos nas mãos do olheiro. E quando há necessidade, esse olheiro que é soberano, ele mexe. Vai ter momentos que às vezes a gente não vai gostar, vai ter momentos que de repente vai doer, vai ter momentos que vão ser retirados de nós algumas coisas, mas o Senhor, Ele é onisciente, Ele sabe, Ele é o perfeito arquiteto de todas as coisas. E o que basta a nós, nos rendermos a Ele, nos rendermos, porque Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Nós somos muito limitados, nós somos muito, querida, ali, olhamos somente pelo natural, mas Deus Ele está vendo muito mais além. Então, para que esse processo fique mais fácil e menos doloroso, melhor nós nos rendermos, não é verdade? E pedir ajuda a Ele, ao Espírito Santo, que nos ajude em todos os momentos. Em momentos difíceis, Ele está conosco. Em momentos fáceis, Ele está conosco. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. E você pode clamar a Ele, Senhor, eu não consigo sozinho. Me ajuda em nome de Jesus. Que eu possa fazer conforme a Tua vontade, me render ao Teu querer. Que nós não venhamos a resistir ao Espírito de Deus, mas deixar ser guiado por Ele em nome de Jesus. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2. Aleluia. 1 Samuel, no capítulo 2. Vamos entrar na palavra do Senhor. Hoje é culto de libertação. Amém? Nós sabemos que a cada dia precisamos ser tratados pelo Senhor, como eu já falei. E a primeira a ser tratada sou eu. Porque quando nós estudamos a palavra, primeiro corta pra gente, não é verdade? E ali o Senhor ministra o nosso coração para nós ministrarmos aos nossos irmãos em nome de Jesus. Então, querido, o tema da nossa mensagem hoje, você que abriu aí tua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 2, o tema da nossa mensagem hoje, já botou? Como é que está esse computador aí? Está meio lento? Abriu, vamos lá. Falta de posição nos traz destruição. Então nós vamos ler lá, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, vai falar assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia está como título, os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, e ou na panela, e ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava:
dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eu quero que você vá agora comigo, lá no versículo 22. Era, porém, aleluia, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Algo que me chamou muita atenção nessa passagem, que eu creio que deve ser conhecida de muitos, é sobre o posicionamento desse pai. E algo que nós temos que refletir. Eu sou mãe, eu sei que tem muitos pais aí sentados. Posicionamentos. Ali ele tinha filhos que eram sacerdotes, mas a Bíblia me fala que esses filhos, eles não conheciam o Senhor. Quando nós começamos a nossa leitura aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, a Bíblia vai falar: eles, porém, eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. O que quer dizer para nós? Esses jovens, Ófni e Finéias, na realidade, eles não eram convertidos a Deus. Eles não tinham seu coração inclinado ao Senhor. Eles não estavam ali adorando ao Senhor de todo o seu coração. Pelo contrário, servia de escândalo, servia de pedra de tropeço, porque ali no momento das ofertas, eles tomavam à força aquilo que deveria ser consagrado ao Senhor, eles tomavam para si, e não somente isso sendo suficiente para eles, ainda se prostituíam dentro do próprio templo do Senhor. E Eli sabia disso, e todo Israel sabia disso. E qual era a posição desse homem? A Bíblia vai me falar que, continua com a tua Bíblia aberta, em 1 Samuel capítulo 2, lá no versículo 23, fala assim: e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo o povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa a fama que eu ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ele chegou para ele e falou assim: olha só, meu filho, vocês estão pecando, vocês estão errando. Isso aí que vocês estão fazendo, não estão pecando contra o homem, mas estão pecando contra Deus. Quando a pessoa peca contra o homem, Deus pode julgar e ajudar. Mas quando a pessoa peca contra Deus, quem vai ajudar? Só que os meninos, nada adiantava, não ouviam. Mas um detalhe, Eli também não tomava nenhuma outra posição, continuava permitindo aquela situação, passando a mão na cabeça, fazendo vistas grossas. Eu não sei se de repente, se fosse o filho de outro, se ia tomar alguma posição, mas como era de repente o seu filho, como era de repente aquilo que de repente da carne, da sua carne, ele passava mão na cabeça. Mas como nós aprendemos aqui na quarta-feira, o que foi ensinado? A amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus não se deixa escarnecer. Por mais que nos doa, há situações que nós temos que tomar posição em nossa vida. Há situações dentro da nossa casa, há situações dentro da nossa própria vida, que estamos ali errando, que estamos pecando, que estamos perdendo ali o alvo do Senhor, e Deus já mostrou, e Deus já se revelou, mas queremos fazer vistas grossas e não tomar posicionamento quando se devia ser tomado. Aqui mais uma vez, Deus ele começa
começa, ele continua a falar. Ele levanta um profeta. Esse profeta vai até ele. Acompanha junto comigo aí na tua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Fala assim a palavra do Senhor. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor: não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito e na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante a mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que das coices contra os sacrifícios e contra as minhas ofertas de manjares que ordenei na minha morada? Honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes no principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito que que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Meu irmão, aleluia. Ali Eli amava mais os próprios filhos do que a Deus. Ele honrava mais os próprios filhos. De repente, para não ficar uma coisa chata, né? De tirar ali os filhos da posição, de repreender os filhos. Nossa, é filho do sacerdote. E agora? Mas vergonha maior estava sendo, e o nome do Senhor estava sendo escarnecido. Então sabe o que eu vejo de Deus? Antes que as coisas piorem, o Senhor já vai nos alertando para nós tomarmos posição, querido. Às vezes é posição dentro de um casamento. A situação está indo, meu irmão, esquisita ali. E você vai fingindo que não está vendo nada. E você vai deixando as coisas para lá, passar. E Deus já te mostrou. E Deus está falando com você. E ali não se toma posição. E Deus requer de nós posição. Porque a falta de posicionamento traz para nós destruição. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus longânimo. Como Ele é longânimo, querido. Para algo acontecer na nossa vida, meu irmão, porque a misericórdia do Senhor, ela ali, olha, já se estendeu. Às vezes a pessoa fica assim horrorizada: meu Deus, como pode acontecer isso com tal pessoa? Como pode acontecer isso com fulano, com ciclano? Mas nós não alcançamos. Quantas vezes Deus já falou? Quantas vezes Deus já mostrou? Quantas vezes Deus já repreendeu? Deus fala às vezes por sonho, Deus às vezes usa profeta, Deus te mostra na tua cara assim a situação, e alguns querem fingir que nada está acontecendo. É aquele ditado, aquele pagode popular: deixa a vida me levar, e vai empurrando a situação com a barriga. Só que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, ele colherá. Há situações em nossas vidas, querido, que enquanto antes nós despertarmos e falarmos: não, basta, chega, não quero assim, não é assim que Deus quer, vai se resolver. Melhor do que chegar no estado de destruição. Mais uma vez, pela misericórdia de Deus, Deus levanta Samuel. A Bíblia fala que Samuel ainda era moço, era um jovem, que nem conhecia ainda, nem tinha discernimento de ouvir a voz do Senhor. Acompanha comigo aqui 1 Samuel capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Quando o pecado começa a entrar, começa a parar tudo, a manifestação, o poder, a unção. Deus para de liberar poder, Deus para de liberar aquela presença maravilhosa, porque alguma coisa está fora do lugar. As coisas têm que se ajustar, tem que botar a casa em ordem, amém? E ali parou, chegou um momento ali que parou as visões, mas Deus queria se manifestar no povo. Versículo 2: e sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram já a escurecer, porque não podia ver. Aqui Eli já estava ficando cego,
querido, pela idade, mas ele já estava cego espiritualmente. Ele não estava enxergando uma situação que estava um palmo ali na sua frente, situação que ali todo dia ele se deparava e nada acontecia e nada mudava, porque ele não tomava uma posição. Ele já estava ficando cego, mas mais cego ainda estava espiritualmente. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu ele e disse: eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar. Ali Samuel ainda não tinha discernimento. Ele, quando ouviu aquela voz, ele pensou que fosse o homem chamando, e não entendeu que era Deus chamando. E ali por 3 vezes, até que ele falou assim: olha só, é o Senhor que está te chamando. Quando ele te chamar, você responde: eis-me aqui, que o teu servo ouve. Aleluia. Lá no versículo 11 agora, vai comigo. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis, não os repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli, nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifícios, nem com ofertas de manjares. Meu irmão, eu fico imaginando como é que devia estar o sentimento do Senhor. Você já parou para pensar? Quando Deus fala com você, uma vez, isso eu posso falar comigo, às vezes Deus fala conosco, mas às vezes a dureza do coração é tão grande, você resiste àquela direção de Deus, você resiste àquilo que Deus está falando, e você continua fazendo aquilo que bem entende o teu coração. Deus, pelo seu infinito amor, porque Deus é tanto amor, Deus é tão longânimo, que Ele não quer que o homem se destrua, Ele não quer que o homem, ele mesmo está se destruindo, a gente mesmo está às vezes cavando a nossa própria cova. Ele fala mais uma vez, e fala, eu fico imaginando Deus, meu Deus, eu fico pensando assim: como é que deve ficar Deus lá no céu? Meu filho, acorda, pelo amor de Deus. Meu filho, eu estou te mostrando, está na tua cara. Meu filho, eu já levantei profeta para falar com você. Meu filho, eu estou levantando um jovem, um menino agora para falar contigo. E até quando você vai resistir a permanecer no erro? Até quando você não vai ouvir a minha voz? Até quando? Oh, meu Deus! Queridos, é tão triste pra gente. Nós somos falhos, não somos perfeitos não. Mas às vezes Deus te coloca assim numa posição que você está apacentando, está cuidando de almas, de vida, e você olha com os olhos assim espirituais, você vê: meu Deus, essa pessoa está indo para um caminho de morte. O que ela está semeando na vida dela, o que ela vai colher não é nada bom. E você, por amor, você ali fala a palavra, você ali aconselha, nem que você seja melhor do que ninguém não, mas pelo discernimento da palavra: meu filho, esse caminho que você está seguindo, você não vai ter um bom resultado. Meu filho, em nome de Jesus, minha filha, toma uma posição, olha o que Deus fala para você, olha o que o Senhor está falando para você, ouça a voz de Deus, entenda o que o Senhor quer da tua vida, em nome de Jesus. E ali, quantos o Senhor levanta? Eu tenho uma frase comigo que eu acho muito impactante: enquanto Deus está falando, nós temos que dar glórias a Deus. O pior é quando Deus se cala, porque Deus aqui falou diversas vezes com Eli, diversas vezes, mostrou, usou profeta, usou menino, mostrou a ele bem sabia, o Senhor falou, ele bem sabe o pecado que ele está cometendo, ele sabe que ele está dando mais honra aos filhos do que a mim, ele sabe o erro que ele está, já foi explícito, já foi claro, já levantei profeta, já levantei tantos, e ele não acorda. Agora vai vir o juízo. Mas olha só, que coisa tremenda que diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo aqui em nome de Jesus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 3,
Versículo 18. Então no dia seguinte ele quis saber ali com Samuel: Samuel, me fala o que Deus falou com você, eu quero saber. E Samuel estava com medo, mas ele falou assim: se você não me contar aquilo que Deus falou para você, vai acontecer contigo. Aí ele foi, não, então deixa eu contar rapidinho, né? Chegou aqui no versículo 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça bem o que parecer aos seus olhos. Aqui ele entendeu e falou assim: então Deus faça bem o que parecer aos seus olhos. Meu irmão, que posicionamento é esse? Se você escuta uma palavra dessa, você tem que pegar essa palavra: Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Eu vou pegar, Senhor, me dá mais uma oportunidade para eu restaurar minha vida, para eu endireitar aquilo que está torto, para eu botar no lugar aquilo que está fora do lugar. Ele simplesmente aceitou a situação e você não faça o que o Senhor bem quiser. Se deixou levar pelas circunstâncias, se acostumou com o pecado. Sabe, eu acho que ele sabia que o Deus era tão maravilhoso, ele de repente já era tão avançado em idade, e os seus filhos ali já deviam estar tanto tempo naquela prática do pecado, e aos olhos naturais nada acontecia, nada, tudo parecia a mesma coisa. De repente ele pensou: pô, Deus é tão misericordioso, eu acho que não vai acontecer nada. E isso, o juízo demorou a acontecer, irmãos. A Bíblia aqui logo no versículo seguinte fala assim: e crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma das suas palavras deixou cair por terra. Samuel crescia e nada acontecia. O tempo ia passando e parecia-lhe que nada ia acontecer. Quantos estão assim? Eu estou com esse pecado aqui, mas já passou um ano, nada aconteceu. Deus levantou um profeta, mas eu estou levando a minha vida, nada mudou, nada aconteceu. Estou comendo, estou bebendo, estou trabalhando, nada aconteceu. Então deixa eu continuar levando a minha vida do jeito que está. Eu sei que é pecado, mas eu chego lá na igreja, peço perdão a Deus, Deus é maravilhoso, e quando eu sair eu faço de novo, porque Deus é maravilhoso. Daqui a pouco eu peço perdão de novo e nada vai acontecer. Quantos têm essa mentalidade? Porque Deus é longânimo, mas Deus também é fogo consumidor. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. O tempo passou, querido, mas a palavra de Deus, ela não cai por terra e ela não volta vazia. Eu quero que você deixe marcada aí a tua Bíblia e abra comigo lá em 2 Pedro, em nome de Jesus. 2 Pedro. Glórias a Deus. 2 Pedro, há uma passagem muito forte. No capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 8, que fala assim: meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns se deem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Quando a gente lê essa palavra, a gente só traz para a bênção, né? Está demorando essa bênção chegar, mas um dia para o Senhor como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, vai acontecer. Mas aqui também fala sobre o juízo, porque quando Deus nos alerta de algo e nós não tomamos posição, aparentemente pode até que pensarmos que não vai acontecer, porque já passou um tempo, 2 tempos, mas isso é longanimidade de Deus na tua vida, porque Ele quer ver se você se arrependa, e se erga, e se restaure, e se levante, porque Deus fala assim: para que alguns, querendo que alguns, aleluia, para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. E ele conclui aqui embaixo: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí eu te pergunto: você sabe quando Jesus vai voltar? Ou você sabe quando Jesus vai te chamar? Porque a gente pensa assim: eu ouço falar que Jesus vai voltar desde que eu era pequenininho. Minha avó já falava quando eu era pequenininha, ouvi que Jesus ia voltar. Então eu acho que vai demorar. Mas você sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto na tua vida?
Deus. Se Jesus voltasse agora, como é que está a tua vida diante do Senhor? Se de repente, meu irmão, agora, eu não estou profetizando isso na vida de ninguém, se der uma coisa assim que nos arrebatasse, nos levasse, tirasse a nossa vida, às vezes é um infarto, às vezes é um aneurisma, estamos de pé, quem nos sustenta é o Senhor, a gente não sabe o dia de amanhã, do nada, pode acontecer uma fatalidade. E como é que está a sua vida com o Senhor? Ele fala que vai vir como um ladrão. O ladrão avisa quando vai chegar na tua casa, ele manda correspondência, ele manda telegrama, ele fala só, tal dia, você fica com tudo aí arrumadinho, as portas abertas, entendeu? Facilita tudo, porque eu vou entrar e vou levar tudo. Ele avisa? Não. O ladrão, ele vem quando ninguém espera. Ninguém está esperando, ele aparece. E a Bíblia fala que assim será a volta do Senhor. Então ele estava pensando, o tempo estava passando, ele descansou. Quantos estão se acostumando com o pecado, meu irmão? Quantos ali não temem mais a Deus? Há uma palavra muito forte, eu quero que você abra, deixa aí marcado o nome de Jesus, e vou marcar tudo, em nome de Jesus. Jeremias 8, versículo 12, vai falar assim: Jeremias, no capítulo 8, versículo 12, fala assim: porventura, envergonha-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, e tropeçarão no tempo em que os visitar, diz o Senhor. Pessoas tropeçando, não tem nem noção, não tem mais a dor do pecado, não tem mais o arrependimento, não tem mais aquele quebrantar no coração, sente comichões nos ouvidos quando Deus está falando. Pensa, isso aí é coisa do homem, Deus está me perseguindo. Não sei. Meu irmão, isso é a palavra de Deus. Eu não estou lendo um livro de história de carochinha ali, de Branca de Neve, eu estou lendo a Bíblia. Isso aqui está na Bíblia, isso aqui foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, e é para nós. A Bíblia é o livro mais atual, querido, que nós temos, porque isso reflete o como está a nossa vida. O que aconteceu com esses homens aqui não era qualquer um, não, era um sacerdote, era um homem ungido, separado por Deus, e que por um momento na sua vida, por uma falta de posição, ali entrou a destruição na sua família, no seu lar, no seu ministério. Se Deus não teve misericórdia desse homem, você acha que a gente vai poder continuar levando a nossa vida de qualquer maneira e não vai acontecer nada? E alguns falam, não, mas Jesus me ama muito. Deus entende, Ele sabe as minhas necessidades. Meu irmão, não brinque com Deus. Gálatas fala isso, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. Os olhos do Senhor, a Bíblia fala, Salmo 139, passeiam sobre toda a terra. Ele nos sonha, ele não conhece, nos conhece. A Bíblia vai dizer que de repente o homem pode te ver por fora, mas Deus, ele sonda o que está dentro do teu coração. Ele sabe por onde tu anda, ele sabe aquilo que tu faz, ele sabe qual é a intenção do teu coração. E se Deus está liberando essa palavra hoje, é por amor às nossas vidas. Aleluia! Sabe por quê? Ele não quer que naquele grande dia você ouça aquela frase que é terrível, que nenhum de nós venhamos a ouvir: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, porque praticaste iniquidade. E alguns vão até dizer para o Senhor: Senhor, mas eu preguei em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. E o Senhor declarar: apartai-vos de mim. Então é muito sério, meu irmão. Infelizmente o evangelho hoje está sendo levado de qualquer maneira, brincando com as coisas de Deus. Agora ser cristão virou moda, música gospel. Agora eu sou crente, e não tem noção do nome que está levando. Esse nome sobre todo nome. É muita reverência, queridos, em nome de Jesus. Chegou um dia aqui que Deus falou: chega, acabou. A misericórdia de Deus acabou. Aqui vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 4, abra lá em nome de Jesus.
Glórias a Deus. 1 Samuel capítulo 4, no versículo 10, vai falar assim: então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, chegou o mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas sobre a sua cabeça. Vamos ler versículo 15 agora. E era Eli de idade de 98 anos, e estavam com seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que veio da batalha, porque fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grandes destroços entre o povo, e além disso também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Agora eu pergunto uma coisa, irmãos: tinha necessidade de chegar a esse ponto? Há essa destruição tão terrível, tão dolorosa? Pelas nossas atitudes nós podemos perder coisas em nossas vidas, querido. E às vezes coisas preciosas. Às vezes a gente pensa que está amando e passa a mão na cabeça. Mas amor também é disciplina. Amor também é falar a verdade. O amigo é aquele que fala a verdade, não querendo ser maior que você, soberbo, com arrogância para te ferir, não. Mas por amor à tua alma, para te ajudar a caminhar, para te ajudar você a trilhar um caminho de vitória com o Senhor Jesus. O diabo não, o diabo é mentiroso. O diabo, ele vai fantasiar um monte de coisa para você. Você está certo mesmo, continua assim, você está bem pra caramba. Porque ele sabe que para ele não tem mais salvação. Ele já está, o destino dele já está traçado, e ele quer levar quem ele pode com ele. Mas o Senhor, ele quer levantar os seus filhos. A Bíblia continua dizendo uma série de destruição. Aqui em 1 Samuel capítulo 4, versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávidas e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. E ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. Querido, não queira que a presença de Deus saia da tua vida. Pela nossa dureza do nosso coração, a presença de Deus pode ser retirada. A arca simbolizava a presença de Deus. Tem pessoas às vezes que estão tão ali acostumada com uma vida de pecado, de transgressão, que não sente mais nada, não sente mais a presença de Deus. Deus está falando, só que vai ter um tempo que vai vir o juízo. E é uma passagem muito triste, mas eu quero falar com você porque você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Abra lá em Provérbios 29, no versículo 1. Eu não estou aqui, meu irmão, para botar terror na vida dos irmãos, não. Eu estou aqui para dizer que o nosso Deus, Ele é justo, Ele é santo, Ele é amoroso, mas Ele requer de nós posição. Há um tempo da inocência, um tempo que de repente você estava lá no mundo, você estava fazendo as suas coisinhas, ali pecando, errando, você não tinha total conhecimento dos teus atos. Mas a partir do momento que Deus vai te revelando, Deus vai te mostrando, Deus está falando com você, e você sente testificar no teu espírito que é o próprio Deus falando, agora cabe a nós tomarmos posição ou não.
porque Deus já fez a parte dele. Ele já mostrou, Ele já revelou, Ele já falou. Agora uma coisa nos dá livre arbítrio. Ele não vai te impor a nada. Ele não vai te obrigar a nada. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Então Ele fala porque Ele quer entrar, Ele quer ter essa comunhão, Ele quer que você se erga. Mas quando o homem não atende ali ao que Deus está falando, quando por muitas vezes é repreendido, algo muito triste acontece. A Bíblia fala aqui em Provérbios capítulo 29, no versículo 1, fala assim: o homem que por muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Aquela situação, a pessoa, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está usando, liga a rádio, Deus fala, vai em outra igreja, Deus fala, vai na rua, Deus fala, Deus levanta profeta, Deus te dá sonho, Deus te dá visão, e nada, endurece, porque eu sou assim, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim, e que eu não mudo, eu tenho orgulho de ser assim, e é porque meu pai é assim, eu vou ser assim, acabou. Aí tanta dureza no coração, chega um tempo que o Senhor vai e quebra, não tem mais cura. Porque Deus não deixa nada enganado, querido, de nós. Nosso Deus não nos oculta nada, não fica nada oculto. Deus, Ele fala, Deus, Ele revela, Deus, Ele mostra, Deus é bom demais. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Isaías 45. Isaías 45 vai falar como o teu Deus, Ele te revela todas as coisas, Ele fala com você. Você pode de repente não querer ouvir, mas Deus está falando. Você pode de repente falar assim: essa é bobeira, daqui a pouco vai acabar essa chatice, eu vou para casa, vou comer, vou dormir, e amanhã chega. Mas Deus falou com você. Amém? Isaías 45 versículo 19 fala assim: não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Deus, Ele fala e Ele anuncia. Meu irmão, se as coisas estão meio esquisitas para o teu lado, o negócio não está fluindo, não está andando, para, reflita. A Bíblia fala: examina-se o homem a si mesmo. Para, reflita, o que está acontecendo? O negócio não está andando, o negócio está... O que é, Senhor? Eu estou em pecado? Tem alguma coisa que eu estou fazendo que não tá legal? Alguém da minha família de repente está cometendo alguma coisa que, Senhor, não está te agradando? Me mostra, me revela, fala comigo, Senhor. Sabe por quê? Lá em Josué, capítulo 7, vai falar que eles perderam uma batalha. Eles foram numa cidade de Ai, e aquela cidade não tinha muitos habitantes, e o exército deles também não era muito poderoso, não. E ali Josué mandou algumas pessoas para observar aquela terra, para se preparar para invadir aquele local, para tomar posse daquela terra. E eles voltaram e falaram assim: olha, aquela cidade é pequena, não são muitos exércitos, não. A gente consegue facilmente, a gente com um certo número de homens, nós vamos conseguir ali derrotá-los e trazer a vitória. Josué, meu irmão, tinha acabado de conquistar ali Jericó, né? Não é isso? A fortaleza tinha sido derrubada. Grande obra o Senhor tinha feito. O que era aquela cidade? Então vamos embora, então vamos conquistar. Abra comigo lá em Josué capítulo 7, em nome de Jesus. Aleluia. Fica logo após Deuteronômio, Josué, lá no capítulo 7. Só que eles ali foram rendidos pelos habitantes daquela cidade. E Josué não entendeu nada, por que aquilo estava acontecendo. Mas Deus vai revelar aqui a Josué. Josué capítulo 7, versículo 1 fala assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai,
que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-lhe desde a porta até Sebarim e feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre seu rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre a sua cabeça. Lá no versículo 10 agora. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir. Os seus inimigos viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: o anátema há no meio de vós, Israel diante dos vossos inimigos. Não podereis suster-vos até que tires o anátema do meio de vós. Aqui, após aquela derrota, Josué ficou muito triste, se prostrou diante do Senhor, rasgou-se as vestes, se humilhou e buscou: Senhor, o que está acontecendo? Por que nós perdemos essa batalha? O que houve? E aí o Senhor falou assim: há um anátema, há algo amaldiçoado no meio do povo. Mas Deus não poderia já de cara já falar quem que estava trazendo o anátema? Que era Acã. Se Deus que sabe tudo, que vê tudo, Ele não poderia já desde cara falar assim: olha só, Josué, foi Acã, você vai que eu vou destruir ele agora, eu vou acabar com ele agora. Mas Deus falou primeiro que tinha um anátema, e depois Ele falou o seguinte: preste atenção, acompanhe comigo aqui essa leitura. Versículo 14. Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será a tribo que o Senhor tomasse chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomasse chegará por casas, e a casa que o Senhor tomasse chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, ele tudo quando tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Deus deu a direção seguinte: você vai juntar o povo todo, todas essas tribos, e vai falar o seguinte: olha só, alguém aqui no meio de vocês pegou algo que não era devido, algo amaldiçoado. E por vocês pegarem algo amaldiçoado, por vocês estarem fora da vontade de Deus, está trazendo destruição para o povo. O povo está perdendo batalha, o povo está sendo destruído, porque há alguém aqui no nosso meio que está com pecado, tem algo que não agrada ao Senhor. Então juntou todas as tribos. Aquilo ali já foi um burburinho. Imagina, notícia ruim corre rápido, né? Eu imagino que quando já começou a derrota, Acã já devia saber: meu Deus, o povo perdeu. Meu Deus, Deus revelou porque tem anátema, é por causa do pecado. Meu Deus, eu que estou escondendo. Sou eu. E aí, mas Acã ficou o quê? A princípio, caladinho. Teve um tempo, meu irmão, para Acã de repente chegar para Josué e falar assim: olha só, Josué, eu fiquei sabendo que Deus revelou que há um pecado aí no meio do povo. Eu reconheço, eu me humilho, eu me arrependo, porque fui eu. Eu me deixei levar, eu me deixei levar pela cobiça, eu me deixei levar pela concupiscência dos meus olhos, eu fiz algo que não agradava a Deus, mas eu me arrependo, eu quero pedir perdão. Mas não, Acã ficou caladinho e passou todo um processo. Meu irmão, era muita gente, 12 tribos, só que não era grupinho de pessoas não.
As tribos eram divididas por famílias, divididas por casas. E ali Deus chegava às tribos, Deus falava quem era a tribo primeiro. Depois, diante daquela tribo, qual era a casa. Depois, qual era ali a família. E assim foi indo todo um processo. Deus não poderia simplificar e falar, é Cã, logo de cara? Sabe o que é isso? Longanimidade e misericórdia de Deus, para que ele viesse a se arrepender antes de ser confrontado. Então aprendo, querido. Deixa a tua Bíblia marcada ali, aí, em Provérbios 28. Essa passagem também é muito conhecida dos amados irmãos. Provérbios 28, lá no versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu creio que se ele tivesse chegado e falado assim, olha, foi eu que pequei, foi eu que errei, Deus ia agir com misericórdia. Mas por ele não ter feito, aqui a Bíblia fala lá no versículo 19, então disse Josué a Cã, filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Então, e respondeu a Cã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Consequência disso, morreu todos apedrejados e ateados fogo, não só ele, mas toda a família. Então, querido, se alguma coisa de repente não está indo bem, de repente não é você o causador daquele mal, mas pode ser alguém dentro do teu lar. Pede a Deus sabedoria, Senhor, me revela e corta o mal antes que aquilo ali traga algo pior. Tira, meu irmão, conversa, lança fora, em nome de Jesus, antes que o pior aconteça, antes que consequências terríveis venham a acontecer. Tem coisas que nós temos que lançar fora. Quando ali Jonas entrou naquele barco, naquela embarcação, ele ia ter que ir para Nínive. Ali ele tinha que ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Ali naquele caminho ao contrário, entrou numa embarcação que estava indo para outra direção. Aquelas pessoas que estavam dentro daquela embarcação não tinham culpa de nada. Aquele homem era o homem que estava ali fora da vontade de Deus. Mas por ele estar naquele local, houve consequências sobre todos que estavam dentro daquele barco. E quando ali foi descoberto que era ele o causador, ele falou, pode me lançar fora. Tem coisas que você tem que tirar. Não tem como compactuar com o pecado. Não tem como a gente fazer acordo com o pecado. Eu vou deixar você ficar só um pouquinho. Vai deixando. E a maldição está entrando. A destruição está entrando. Tem coisas que tem que arrancar, que tem que tirar, tem que lançar fora em nome de Jesus. Porque coisas piores podem acontecer. Infelizmente. Então nós temos que despertar. Enquanto o Senhor está falando, enquanto há tempo. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Enquanto Deus está falando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cada um de nós, começando por mim, parar e refletir, o que não está indo bem, o que de repente não está fluindo, parar e refletir, orar diante de Deus, o que está ali acontecendo, tomar uma posição, se acertar, arrumar a casa, botar em ordem, tirar o pecado, lança fora aquilo que não glorifica, para você viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Aqui quando veio tempo de guerra, que estava ali, Eli, Ofni e Finés foram para a guerra, começando a perder, e falaram, traz a arca. A arca é a presença de Deus, traz a arca. A arca que a gente vai ganhar. Não adianta você querer só buscar na igreja, vou fazer campanha. Vou pegar esse instrumento aqui, essa situação aqui, esse objeto que é ungido, é isso e aquilo. Se você primeiro não arrumar a tua casa, se você primeiro não colocar em ordem aquilo que tem que colocar, porque eles levaram a arca para a guerra, mas eles estavam fora da presença de Deus.
E ali não adiantou nada. Tem pessoas que pensam que é assim: eu vou continuar levando a minha vida de qualquer maneira, e eu vou chegar na igreja tendo todas as bênçãos, porque Deus tem que me dar. Deus é meu empregado. Deus tem que me abençoar. Eu estou na casa dele. Eu quero ver minha vida mudada, Senhor. Eu quero ver minha vida prosperando, Senhor. Eu quero ver meus filhos libertos, Senhor. Por que não arruma a tua casa antes? Arruma a sua casa, meu irmão. Traz sim a presença de Deus para dentro do seu lar. Vem buscar sim a presença de Deus aqui na casa do Senhor. Mas antes, aquilo que nós devemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Deus, Ele faz o impossível. Aquilo que cabe a nós a fazer. Aquilo que nós temos que tomar posição. Aquilo que nós temos que nos colocar. Aquilo que nós temos que falar. Aquilo que nós temos que mudar. Cabe a cada um de nós. Isso Deus não negocia. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 3. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 3. Aleluia. Versículo 11. Fala assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. O que eu estou fazendo? Exortando-nos, levantando você. A exortação é para te levantar, é para me levantar. É para nós olharmos para nós mesmos e nos levantarmos dessa posição de caído, de erro, de pecado. Aleluia! Olhai-vos, oh Deus maravilhoso, durante o tempo que se chama hoje. É amanhã que tem que mudar? É semana que vem que tem que mudar? É hoje. É hoje. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 11. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como no dia da provocação. Então, em nome de Jesus, você pode ter certeza que a minha oração hoje: Senhor, tira toda resistência, começando por mim, meu irmão. Tudo aquilo que eu preciso mudar, tudo aquilo que você precisa mudar. Se o Senhor está falando conosco, nós temos que nos avaliar, nos analisar. Porque o Senhor, meu irmão, Ele quer que você viva com excelência na presença dEle. Porque se vivermos sem Deus aqui nessa terra, naquele grande dia, nós vamos ficar sem Ele, meu irmão. Nós não iremos para a morada do Altíssimo. Mas se andarmos com Ele nessa terra, naquele grande dia, você vai andar com o teu Senhor, nas ruas de ouro, na morada celestial, onde Ele fala: meu Pai, aleluia, já fez muitas moradas. Oh, glória a Deus. É para nós. Nós não podemos desperdiçar. Esse tempo aqui é muito limitado. Não jogue fora a tua eternidade com o Senhor. E eu quero que você fique de pé e conclua essa palavra junto comigo lá em Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Leia junto comigo em nome de Jesus. Glórias a Deus. Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Versículo 11. Amém? Apocalipse é fácil de achar, né? É o último livro da Bíblia. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 11. Amém? Os irmãos acharam? Vamos ler todos juntos em nome de Jesus? Fala assim a palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 11. Amém? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu vos farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém,
que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Deus pediu a Josué: santificai-vos hoje, que amanhã farei maravilha no meio de vós. Quantos quer ver maravilhas de Deus na sua vida? Diga glória a Deus. Estou falando para você, irmão, então santifica hoje. Porque a Bíblia fala que sem santidade não veremos a glória de Deus. Com Jesus a gente aprende a não fazer teatro. Não adianta fazer teatrinho, não é carteirinha de membro de igreja que vai dizer quem você é. Deus, Ele sabe quem nós somos. A gente pode enganar até um homem, mas não aquele que é onipotente, onisciente, onipresente. Deus, a Bíblia fala que tudo está diante do Senhor de uma forma transparente, nada tem oculto diante dos olhos vivos do Senhor. E a Bíblia fala, amados, como foi lido aqui no finalzinho, a irmã Cristiane em Hebreus, que cada um irmão deve exortar um ao outro. Mas isso aí, irmão, não é para fazer uma crítica destrutiva, pelo contrário, construtiva, para que haja um crescimento, para que haja um encorajamento a pessoa a abandonar. Então essa pessoa não é seu inimigo. Inimigo é o diabo que quer destruir a sua vida. Deus usa profeta, Deus, o Espírito Santo, usa pessoas de